Oi, meninos, vamos aí para a nossa atividade da semana, tá? Eu vou ler, comentar algumas coisas sobre esse texto para ficar melhor para vocês. Nova droga. Anvisa aprova medicamento contra o câncer de pulmão e de pele. Primeiro, tá? Quando a gente fala que droga, nova droga, não é aquela droga consumida aí nas ruas de qualquer forma, tá? É um remédio. E a Anvisa é um órgão, é um instituto. Ele é, ele é especializado em aprovar o uso ou não dos remédios, tá? A Anvisa, ela possui funcionários médicos ali, pesquisadores, para poder pesquisar se aquele remédio que uma determinada empresa descobriu, formulou, né? De repente até mesmo uma pessoa que fez um composto ali, se aquilo é prejudicial ou não ao corpo humano, né? Um remédio, ele não pode ir para a farmácia, ele não pode ser vendido no mercado se esse órgão, se essa Anvisa não aprovar, tá? Então vamos continuar. Para a circulação do remédio, ainda falta a definição do valor do remédio, processo que dura aproximadamente 3 meses. Olha aí, gente, a definição do que é a Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conhecida pela sigla Anvisa, aprovou nesta segunda-feira, dia 4, a droga Optivo, da farmacêutica Brizol, o primeiro remédio para tratar 2 tipos de câncer, o de pulmão e o melanoma, que é o câncer de pele. Os imunoterápicos, quer dizer, é um tipo de remédio, são medicamentos que agem ativando o sistema imunológico para combater a doença. Meninos, sistema imunológico são os soldados do nosso corpo, tá? O nosso corpo tem órgãos que vão combater as infecções, vão combater as doenças que aparecem, são soldadinhos que combatem aí qualquer doença que atinge o nosso corpo, né? Estudos demonstram que esses remédios aumentam expressivamente a sobrevida. O que é sobrevida? Aumentar a sobrevivência da pessoa, ao invés de viver aí 70 anos, poder viver 80, 90. E tem poucos efeitos colaterais em comparação com as terapias. Efeitos colaterais, meninos, quando alguém faz quimioterapia, né, por exemplo, ela pode perder os cabelos, ela pode ter vômito, náusea, tontura, né, quando faz esse tipo de terapia. A aprovação do Optivo é importante porque entre os cânceres, o de pulmão é o que mais mata no mundo. Segundo expectativas, né, pesquisas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, outra sigla aqui. Quem que é o INCA? É um órgão com pessoas especializadas que estudam câncer, né? Então, é o Instituto Nacional do Câncer. Surgirão 28.220 casos da doença no Brasil em 2016. Então, nós estamos vendo que esse texto que o pessoal tirou para colocar na apostila de vocês é de 2016, não é desse ano. Para a circulação do medicamento, falta apenas definir o preço, que é determinado pela Anvisa e deve demorar cerca de 3 meses. Nos Estados Unidos, cada aplicação custa cerca de $15.000, aproximadamente R$55 mil aqui no Brasil. No Brasil, este custo costuma decair, ou seja, cair, diminuir, em aproximadamente 40%. Esse texto, a equipe, né, da educação tirou desse site aqui, ó, tá? Que foi publicado em 16, foi publicado não, o acesso foi feito agora em 16 de junho de 2020, esse texto que a gente viu é de 2016, tá? Vamos para questões. O objetivo do texto, quer dizer, a pessoa quando escreveu esse texto, ela tinha uma finalidade, ela tinha um objetivo, ela queria alcançar uma intenção. Quando a pessoa escreveu esse texto,
ela tinha a intenção de persuadir. O que é persuadir? É convencer. Ela escreveu para convencer o outro. Ou ela escreveu para alertar o outro. Ou ela escreveu para informar o leitor ou divulgar alguma coisa para o leitor. Eu acho que os alunos, né, eles vão ficar em dúvida entre essas duas. Porque persuadir é convencer. E aqui, meninos, tem algum argumento aqui para convencer alguém de que esse remédio é melhor que o outro? Ou é melhor fazer um determinado tipo de tratamento do que eu fazer outro. Tô tentando te convencer, né? Alertar, toma cuidado com isso, com esse remédio. Não. Agora, informar e divulgar parecem a mesma coisa, só que presta atenção. Informar tem um sentido mais sério e divulgar tem um sentido de espalhar alguma coisa. Então, aqui no divulgar, eles não estão preocupados com o conteúdo, né, do assunto. Já em informar, existe uma preocupação, né? O assunto é importante para a população. Então, vamos ver qual que vocês vão marcar. Identifique a finalidade, ou seja, o objetivo que ele pretende do emprego dos 2 pontos no trecho abaixo. Então, olha lá. O primeiro remédio para tratar 2 tipos de câncer, 2 pontos, o de pulmão e o melanoma, que é o de pele, né? Os 2 pontos a gente conhece lá do diálogo. Quando aparecem os 2 pontos é sinal de que vai vir um diálogo, uma fala de um personagem. Mas aqui não veio fala de personagem. Aqui veio o quê? Aqui veio uma explicação, tá? Aqui veio explicar quais são os 2 tipos de câncer. Então, os 2 pontos também servem para mostrar que vai vir uma explicação, né? Vai vir aqui uma citação. Vai explicar quais são os tipos de câncer que esse remédio vai tratar. Então, aqui vocês podem colocar que os 2 pontos foram empregados para explicar, né, ou citar os 2 tipos de câncer. Na 4, meninos, assinale a alternativa em que o termo sublinhado pode ser substituído pelo termo entre colchete, tá? Que é o colchete, esse sinal aqui. Sem interferência de sentido, tá? Vamos lá para a letra A, que é determinado pela Anvisa. Quando ele fala determinado pela Anvisa, o remédio, eu posso falar que ele foi sugerido pela Anvisa? O remédio X foi determinado pela Anvisa. O remédio X foi sugerido pela Anvisa. Existe alguma diferença ou são iguais os sentidos? Vamos para a letra B. Esses remédios aumentam expressivamente a sobrevida da pessoa, né? Então, aqui aumentam expressivamente. A gente viu lá num outro texto sobre o significado da palavra muito, que é aumentar, né? Indicar a quantidade. E aí eu posso, no lugar de expressivamente, substancialmente, né? Vocês podem aí também usar o dicionário na internet, que eles também falam para vocês o significado. Tem poucos efeitos colaterais em comparação com as outras terapias. Então, tem poucos efeitos colaterais em consonância com as outras terapias. Tá? Procure o significado aí. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, né? Eu posso substituir por segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA. Essa questão eu acredito que vocês vão ter que usar o dicionário, tá? Dá uma olhada aí, uma pesquisada, uma forma de estudar. 5. A mesma razão gramatical, ou seja, a mesma regra,
justifica o acento da seguinte dupla de palavras. Então, as duas têm que ter a mesma regra. Pior que vocês aqui vão ter que dar uma olhada nas regras. Eu acredito que eu vou ter que fazer uma aulinha com vocês sobre as regras. A apostila está trazendo muito a questão das regras de acentuação. Então, se ela está trazendo muito as regras de acentuação, significa que na provinha, quando vocês voltarem, vai cair, né, regra de acentuação. Então, vou ter que preparar uma aulinha para vocês, tá? Transcreva da notícia um exemplo de vírgula para realizar a inversão na ordem dos termos. Meninos, quando vocês estudam lá, dá início ao estudo da sintaxe, vocês estudam que a oração ela tem uma ordem, tá? Ela tem uma ordem sujeito mais verbo mais complemento. A partir do momento que um desses termos é invertido, por exemplo, complemento mais verbo mais sujeito, eu tenho que colocar uma vírgula, tá? Eu já tenho um vídeo que eu fiz para a turma do 6º ano exatamente sobre essa regra e eu passo para vocês depois. Outra regra, realizar a inserção de um termo. Inserção é colocar, tá? Então, eu tô aqui conversando com vocês, de repente, eu lembro de um assunto que lembra sobre o que nós estamos conversando. Aí eu falo assim, gente, peraí, vocês lembram do caso, tal? Aí eu conto. Aí eu volto pro assunto. Então, quando eu falo, vocês lembram do assunto, tal, é como se eu tivesse feito uma inserção de um assunto. É quando eu pego um bolo, né, corto ele no meio e faço o recheio. Ali eu fiz uma inserção de elementos de conteúdo. A mesma coisa pode acontecer numa frase, tá? E 7. Meninos, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar aqui. Então, façam até a 4, tá? Porque eu vou ter que preparar uma aula aqui de acentuação, tá? Vou mostrar para vocês o vídeo sobre essa regra e depois... Pulou. E depois eu explico essa daqui, que senão o vídeo fica muito longo, tá bom?